Agora vamos falar sobre os procedimentos de agenciamento específico que as agências oferecem aos clientes, né? Então, o primeiro item que eu quero abordar aqui é a questão da comunicação. Por que o cuidado com a comunicação é tão importante neste ramo? Porque, para que a viagem seja bem organizada, todas as informações precisam ser bem compreendidas. Então, é preciso atentar para as informações corretas em relação ao nome do passageiro, para não ter problema nenhum em relação a todo o trajeto de viagem, para ele ser bem identificado, a data de viagem, o local de destino, o aeroporto de preferência. Tudo isso, se tiver alguma informação errada, pode causar grandes transtornos. Por esse motivo, a comunidade turística desenvolveu um alfabeto fonético internacional para que seja utilizado internacionalmente, como o próprio nome já diz. Então, de forma que as pessoas consigam se identificar com as palavras que representam essas letras, né? Então, por exemplo, a letra A é alfa, de conhecimento de todos, a letra B é bravo, só que ela é conhecida, aqui pode ser conhecida também como beta em alguns outros modelos, né? E aí tem outras palavras que vão representar cada letra. Então, quando a pessoa quer falar, por exemplo, o nome completo, utiliza aí não falar a letra, por exemplo, M, A, não, vai falar a palavra que representa a letra, Mike, Alfa, dessa maneira, ok? Existe também uma linguagem própria que facilita o entendimento e na execução dos serviços necessários para a viagem. Então, aqui eu tenho uma lista, eu tirei da apostila, vocês têm acesso lá, só olhar. Então, aqui seria só para reforçar que várias dessas siglas aqui, desses termos, são utilizados para resumir ali e facilitar o entendimento de uma informação específica. Né? Por exemplo, passaporte, temos ali a sigla PPT, né? Vamos lá, bilhete aéreo, temos ali embaixo a sigla TKT, entre outros aí, que vocês podem olhar com mais calma na apostila de vocês. Utilizados para companhias aéreas. Geralmente são dois sinais gráficos, né? Pode ser letra, pode ser número, para representar as empresas aéreas. Isso vai estar presente até no bilhete. Geralmente tem o sinal gráfico aí, essas duas siglas, ou sigla letra, ou outra combinação, e o número do voo, né? A exemplo da TAM, que hoje não é mais TAM, agora é LATAM, mas continua o JJ, né? A Gol, que é G9, Azul, AD, entre outros. As principais cidades do país também costumam ter ali o seu código, principalmente aquelas que possuem aeroporto, né? Então, temos ali, começando do início mesmo, a exemplo de Belo Horizonte, que é representado por BHZ, Brasília, que é representado por BSB, e vou pular, não está na nossa lista, eu peguei da apostila, mas Palmas seria PMW, tá bom? Então, só para vocês saberem que essas siglas aqui vão representar o código para o nome das cidades. Também tem código. E isso é importante, até porque cada aeroporto tem nome, mas, por exemplo, quando você coloca a passagem lá, você coloca o nome de uma cidade. São Paulo, por exemplo, tem 3 aeroportos. A importância de ter ali uma forma de diferenciar, que não seja aquele nome completo, certo? Então, esses 3 primeiros referem-se a São Paulo, os 2 do meio, né? SDU e GIG representam os aeroportos do Rio de Janeiro e os 2 últimos de Minas. Então é importante até mesmo para localização, por mais que estejam na mesma cidade, com exceção de Campinas ali, que é só próxima de São Paulo, por mais que eles estejam na mesma cidade ali, a distância de um e outro vai contar muito na hora de comprar essa passagem. Informações importantes que nós precisamos saber sobre o viajante. A gente divide em dois momentos. O primeiro passo é, primeiro, saber para onde ele deseja ir, quantos dias pretende ficar, qual a categoria do hotel de sua preferência, né? Isso vai repercutir no preço, qual o tipo de acomodação da sua preferência, aí tem siglas, como colocamos do exemplo lá na frente, né? Para saber o que se trata, basta ir slides atrás, ou olhar mesmo na própria apostila.
Precisamos saber quais serão os serviços de transporte desejado. A pessoa vai de ônibus, vai de trem, vai de barco, enfim. Passeios locais e serviços adicionais, aí não é preciso, não é uma necessidade. Seria importante para organizar a viagem da melhor maneira possível. E demais informações que considera relevante de acordo com o destino escolhido. Aí entra a experiência e conhecimento técnico do operador aí de turismo. Bom, isso para começar a organizar a viagem. O segundo passo é explicar para o cliente que primeiramente vai ser feita uma cotação. Primeiro faz uma cotação com todos esses serviços inclusos e passa para o cliente. E aí é importante explicar sobre o procedimento da reserva de todos esses serviços, porque às vezes ou então o período de expiração da reserva e possíveis alterações. Por quê? Porque às vezes ele não contrata naquele momento, ele vai chegar em outro dia e vai querer manter aquele mesmo preço. Não, as passagens mudam, as diárias de hotel mudam, uma série de questões muda. Então é possível informar para ele que ali foi uma cotação, é válida para aquele dia, na próxima cotação pode sofrer alterações. O que ele precisa fazer para reservar já algumas dessas situações, e qual seria o período de expiração da reserva e possíveis alterações. Por exemplo, contratou passeios, quais são as condições ali para o passeio? De repente, uma mudança climática pode cancelar o passeio. Então, é importante informar tudo isso para o cliente, para que ele esteja ciente e não venha a depois processar ou agir com alguma ação contra a empresa, uma vez que o operador de turismo, como nós falamos, é corresponsável por todos os serviços que ele vende.